Como ser uma pessoa acima da média? Vou te mostrar isso nesse vídeo. Aqui eu reuni algumas habilidades que, na minha opinião, fazem uma pessoa se destacar, faz com que uma pessoa esteja acima da mediocridade. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar essas habilidades. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que, principalmente eu, uma geração aí de 20 e poucos anos, nós viemos de uma geração de muita oportunidade. Eu sempre falo que nunca foi tão fácil ter um curso superior, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro, nunca foi tão fácil empreender. A gente está imerso nessa era tecnológica, nessa era digital, e muitas vezes, ao invés de a gente aproveitar essa oportunidade, a gente está muito preocupado em se distrair com essas ferramentas que podem sim produzir muito conhecimento e até mesmo muito recurso. E aí eu quero falar que ser uma pessoa acima da média não consiste em fazer coisas extraordinárias. Existem coisas simples, coisas que são de graça e que podem sim te colocar acima da média. Ser uma pessoa constante naquilo que é básico, naquilo que é ordinário, já puxa bastante a sua régua para cima. Então, ter uma boa rotina de sono, se alimentar bem, enxergar isso como algo que traz energia, disposição para você, ser uma pessoa mais pontual, saber desejar um bom dia para as pessoas, ou seja, coisas muito simples e coerentes podem sim te colocar acima da média. Então, vamos entender agora quais são as habilidades que vão te posicionar acima da média, fazer com que você seja uma pessoa realizada naquilo que é importante para você. Você vai ver que não é nada de extraordinário, é a sua capacidade de ter ali constância em coisas básicas e simples do seu dia a dia. A primeira dessas habilidades é a tolerância. Sendo uma pessoa jovem, como eu disse, eu tenho 20 anos, eu vejo quantos jovens intolerantes se localizam na mediocridade. Uma pessoa acima da média, ela sabe que ela é a protagonista da vida dela. Então, ela não dedica grande parte da energia dela para se posicionar ou para impor a opinião dela. Vejo muito jovem, por exemplo, que é extremamente intolerante, não respeita a opinião política, principalmente, de outras pessoas. Pessoas acima da média entendem que, independente do governo, ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar a realidade dela, a não ser ela mesma. Então é óbvio que a gente tem que sim buscar conhecimento, se posicionar, mas não sermos pessoas extremistas, intolerantes, que não sabemos lidar com a opinião de outras pessoas. Então, com certeza, a tolerância é algo que posiciona as pessoas acima da média. Inclusive, a gente precisa ficar muito atento a esses movimentos de manada, opiniões de manada. Os jovens, eles têm muita facilidade em concordar com a opinião da maioria das pessoas ou simplesmente seguir um movimento de manada sem mesmo saber se aquilo remete aos valores e os princípios dele. E aí eu recapturo o que eu falei no início desse vídeo. Viver o que a minoria das pessoas fazem exige fazer o que a minoria das pessoas fazem. Então você precisa raciocinar se essa manada que está te influenciando a pensar de uma determinada maneira realmente vive o que você deseja viver. Eu sempre procuro fugir de opiniões que a maioria das pessoas tem, porque eu não desejo viver como a maioria das pessoas vive. A segunda habilidade aqui é a habilidade de ser uma pessoa assertiva, de saber tomar decisões. E aqui eu quero destacar a importância da criatividade nesse processo. Muita gente acha que a criatividade não é uma habilidade importante, eu colocaria ela como uma das mais importantes. A criatividade, ela te ajuda a resolver problemas, te ajuda a adaptar ferramentas. Em meio, às vezes, a uma determinada limitação para acontecer algo, ser uma pessoa criativa, saber adaptar a realidade, com certeza vai te ajudar a resolver problemas. Vou te dar um exemplo muito banal que eu lidei essa semana e que a criatividade me ajudou a resolver problemas. Eu precisava tomar um banho e eu estava sem uma buchinha para amarrar o meu cabelo. Eu não queria lavar o cabelo nessa ocasião. E daí eu pensei que eu tinha uma blusa fininha, que era a blusa que eu estava usando, e que eu poderia usar essa blusa para prender o meu cabelo. E isso é um exemplo muito simples, mas que simboliza como a criatividade me ajudou a resolver um problema que eu tinha. E no dia a dia, isso tem sido uma habilidade cada vez mais valorizada.
E, obviamente, controlar essa criatividade requer a gente controlar também aquilo que a gente se expõe. Esse excesso de necessidade de se distrair muitas vezes pode interromper o nosso processo criativo. Então, ser muito intencional ao que a gente assiste, as conversas que a gente tem, aquilo que a gente gosta de ler, com certeza é algo que pode ampliar nossa criatividade e, obviamente, nos ajudar a resolver os problemas e as pendências do dia a dia. Uma outra habilidade é sermos pessoas estrategistas, sermos pessoas com esforço direcionado. Eu sempre digo que a disciplina é extremamente importante para colocar a gente acima da média. Mas você ser uma pessoa estrategista pode encurtar o seu caminho. Essa semana eu estava assistindo um vídeo da Luana Carolina que ela dava esse exemplo. E ela dizia o seguinte: você dá uma mesma tarefa para duas pessoas, vamos supor que essa tarefa seja deslocar um bloco de concreto de um lugar até o outro. Aí a pessoa que é disciplinada, ela vai começar logo essa tarefa, ela vai começar a arrastar esse bloco. Mas a pessoa que é estrategista, talvez ela tenha uma ideia ali de lapidar as bordas daquele bloco, transformar esse bloco numa esfera, e ela consegue deslocar ele com muito mais velocidade do que a primeira pessoa. Então não basta ser uma pessoa esforçada, você precisa direcionar o seu esforço. Tem outro exemplo também que eu já vi no vídeo da Mai do Kini, que eu achei incrível, e ela sempre fala: se eu precisasse, se me dessem 5 horas para cortar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o meu machado. Isso também é uma simbologia de como a gente pode direcionar os nossos esforços. Então, ser uma pessoa estrategista, pensar nas maneiras mais eficientes de tomar determinadas medidas e direcionar a nossa energia para a resolução de uma questão, com certeza também é uma habilidade que te coloca acima da média, que puxa a sua régua para cima. E por fim, eu falaria aqui da resiliência. Já fiz vídeo aqui no canal sobre resiliência, porque ultimamente eu creio que é uma das habilidades mais importantes. Essa habilidade da gente se adaptar aos nossos acasos. Acaso é algo que sempre vai surgir, imprevisto é algo que sempre vai surgir, problema é algo que sempre vai surgir. E vão se sobressair as pessoas que conseguem contornar essa situação. Existe muito aprendizado a partir dos nossos erros, muito aprendizado a partir dos nossos problemas. Existem pessoas que conseguem dar um novo significado para isso, não só voltarem a ser quem elas eram antes desses problemas, como serem pessoas mais fortes, maduras e adaptadas. E essa é uma habilidade especialmente importante porque eu venho de uma geração que eu considero muito frágil. Eu disse já isso em uma outra ocasião, mas eu creio que a gente vem de uma criação em que os nossos pais tiveram poucas oportunidades e querem dar a nós muitas oportunidades. É óbvio que eu não estou falando aí de uma maioria absoluta das pessoas, mas muitos vão se identificar nesse lugar. E protegendo demais aí os jovens de cometerem erros ou de estarem submetidos a um desconforto, a um sofrimento, a uma zona de sofrimento, nós nos tornamos pessoas frágeis, temos dificuldade de ouvir não, temos dificuldade de errar. E por isso, ser uma pessoa que consegue levantar a cabeça em frente a uma dificuldade ou um problema, com certeza vai ocupar um lugar de destaque. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.